Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E hoje, estamos aqui com a presença ilustre aqui do meu amigo professor José Luiz. Professor, muito obrigado pelo convite aqui no podcast da mineração, nesse nosso quadro de entrevistas. Prazer é todo meu, grande satisfação. Estou aqui tentando agregar valor ao podcast e sou todo ouvidos. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder é aquela velha jogada de professor. Eu vou pesquisar e digo depois. Com certeza. Pessoal, o professor José Luiz Oliveira, ele é graduado em análise de sistemas, matemática, estatística, administração e finanças. Ele é mestre em administração com foco em finanças corporativas, possui MBA em gestão empresarial, especialista em projetos empresariais, possui outros MBAs em instituições de ensino superior, tá? Ele possui 7 certificações internacionais, professor em 11 instituições de ensino superior e técnico, tá? Já foi diretor e é diretor de grandes instituições de ensino, coordenação de cursos, já foi coordenador e é coordenador de curso de graduação e pós-graduações em diversas faculdades, né, do Nordeste. Já trabalhou como gestor de manutenção, produção, qualidade em multinacionais, tá? E também é produtor de cursos de graduação e pós-graduação, também em conteúdos digitais, possui mais de 27 cursos criados, mais de 200 horas de aulas gravadas, mais de 10 mil alunos de graduação e pós-graduação já foram ensinados, possui mais de 2 mil profissionais treinados e qualificados, né? E mais de 180 empresas multinacionais atendidas com a sua... E hoje ele é sócio-diretor da Expertise, Qualificação e Consultoria. E a gente vai bater um papo aqui, né, sobre Indústria 4.0, que é um assunto aqui que o podcast, todo mundo sempre manda mensagem para que criássemos mais conteúdos, mais coisas, tá? E o professor, recentemente, vou deixar um card aqui, ele fez um vídeo sobre mineração 4.0 no canal dele, foi assim que nós nos conhecemos, né? E vamos bater um papo sobre esse assunto, né, professor? Com certeza, com todo prazer. Certo. Professor, explica para os nossos ouvintes o que é Indústria 4.0. A Indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias, de tendências e de fatores que culminaram com a mudança radical de paradigmas. Para que o telespectador entenda, quando a gente fala em Indústria 4.0, pode até parecer brincadeira, mas se é 4.0, nós tivemos a 1, 2 e 3. E é muito importante contextualizar por que estamos na 4ª. Posso explanar em 1 minuto, professor, sobre isso? Pode ficar à vontade, professor. Pronto. Desde a história da humanidade, o trabalho era artesanal. Se você for parar para pensar em quanto tempo nós passamos até chegarmos na primeira Revolução Industrial, eu diria que data da história da humanidade. Homem das cavernas, armamentos rudimentares para caça, para defesa. Vejam quantos anos o homem passou até chegar à primeira Revolução Industrial. E o que caracterizou a primeira Revolução Industrial? 1650 a 1740. O advento da máquina a vapor. Antes, o homem fazia tudo artesanalmente. Então, para você entender, se ele precisasse fazer uma mesa, ele tinha que ir na mata, cortar a árvore, tirar a casca, tirar os galhos, fazer as tábuas, cortar as tábuas, pregar, dar acabamento e estava a mesa pronta. Me responda de forma bem clara. Esse processo demora? Com certeza. Então, esse ciclo de produção, que a gente também chama de lead time, era inviável para o processo de comercialização. Imagine que 2, 3, 4 vizinhos encomendassem uma mesa. Em quanto tempo este artesão ia entregar esta mesa? Então, não existia comércio, porque você não tinha volume. Existia escambo, que a gente aprendeu na história do Brasil nos colégios que nós estudamos. Que é o quê? Eu faço uma mesa, tu faz uma porta, vamos trocar? Vamos. Eu faço uma cadeira, mas tu planta feijão, vamos trocar? Vamos. O volume era muito pequeno. Olha só.
Em paralelo a isso, depois de todos os milênios, viu? Eu já estou falando de 1640. Quanto tempo decorre da origem da humanidade até a primeira Revolução Industrial? Toda a história da humanidade, independente de religião. Alguns dizem que o homem nasceu com Noé e que a Bíblia só retrata Noé com 4.000 anos, mais 2.000 anos de Cristo até hoje. Então, poderíamos dizer, do ponto de vista religioso, que o ser humano só tem 6.000 anos. Considerando que a figura da Bíblia é linguagem figurada, vamos dar um desconto e dizer que o ser humano tem 50.000 anos. Por quê? Porque existem fósseis que, através do carbono 14, você consegue medir. Então, a gente tem que sair do campo da ignorância para o campo da ciência. Se a ciência está dizendo que existem fósseis humanos, Homo sapiens, com 50.000 anos, seria uma estupidez desconsiderar este fato, porque a ciência prova, beleza? Mas não é aí que eu queria chegar. A máquina a vapor, desenvolvida pelos irmãos Wright, não inventada, porque ciência é isso. Não é apenas uma pessoa que inventa um advento que revoluciona a humanidade. São cientistas, e até em países distantes, países que nem se comunicam, mas a ciência, ela é fruto de uma necessidade. Então, se o ser humano tinha uma necessidade de um método produtivo mais rápido e eficiente, tanto faz nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e outros países baixos da Europa, na Ásia, pesquisadores estarem pensando. Perceba, gente, o trabalho artesanal é extremamente cansativo, gera fadiga. Vá um de vocês, vá eu, vá o professor Johnny Peterson, pegar um machado, cortar uma árvore de 2 metros de diâmetro na selva. Professor, nós morreríamos de esforço. É incompatível com a nossa estrutura. Concorda? Então, há de se entender que este trabalho artesanal era inviável do ponto de vista do volume a ser produzido. Imagina um artesão que recebia uma encomenda de uma mesa e 6 cadeiras. 1 ano. Eu sou muito brincalhão, vou logo dizendo, 1 ano. Se ele recebesse a encomenda de uma casa, 5 anos. Pronto. Os irmãos Wright desenvolveram a máquina a vapor em cima de experimentos de demais cientistas que já desenvolviam o mesmo processo, principalmente na Escócia, e em outros laboratórios financiados por universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que caracteriza os irmãos Wright como precursores e James Watt, viu? Sem esquecer James Watt. Os irmãos Wright pegaram o desenvolvimento da máquina a vapor e criaram o automóvel. Mas a história é uma coxa de retalhos. Ciências desenvolvidas numa era, numa década, logo, logo elas serão utilizadas. Então, esses cientistas, eles não eram contemporâneos. Tipo assim, eu sou um mestre e tenho um auxiliar de 20 anos. Quando eu morrer, este legado do conhecimento da ciência é transportado para o discípulo, assim como foi Leonardo da Vinci. Tinha um mestre, Leonardo da Vinci, quando se tornou notório, tinha os seus seguidores. Senão nós não estaríamos onde estamos. Se não fossem os seguidores que dessem prosseguimento aos conhecimentos científicos e à evolução da ciência, não chegaríamos onde chegamos. Vamos dar um pulo, tá certo? Eu falei da primeira Revolução Industrial, máquina a vapor, James Watt, depois as ideias de James Watt e irmãos Wright, que criaram os transportes ainda a vapor, viu? Estamos falando da primeira Revolução Industrial. O que isso proporcionou? Veja que avanço fantástico. As cidades tinham a mesma distância, porque eu já ouvi até fábulas físicas
que contradiz o princípio da física. Não é porque a máquina a vapor foi criada que a distância entre as cidades mudou. S igual a SO0 mais VOT mais o meio de AT ao quadrado. A equação do movimento retilíneo uniformemente variado não mudou. O que mudou foi a velocidade com que as mercadorias chegavam nas cidades. Porque eu tirei o movimento de lombo de cavalo, de charrete ou a pé para uma máquina a vapor, que com a evolução construíram trens, nem se fala da evolução que a humanidade teve com as obras ferroviárias, porque também geraram focos de mão de obra, o homem saiu do campo para trabalhar nas ferroviárias, construção de siderúrgicas para fundir o ferro, para fazer trilhos. Isso aí embarcou em outras tecnologias, como vagões de trens, motores a combustão, de queima de metal, caldeiras, válvulas, sensores, mostradores. Então, uma tecnologia ela tem um poder exponencial, porque ela promove outras tecnologias. Até aí tudo bem, até que chegamos na segunda revolução industrial, caracterizada por quê? Pela lâmpada elétrica, fundada, criada, inventada por Thomas Edison, mas já vou logo desmistificando, não só por ele. Tudo que eu falar aqui de nomes notórios na história, se lembre que ninguém sozinho faz nada. Eu só vou falar do empregado de Thomas Edison, que se eu ou o professor Johnny Peterson tivéssemos um empregado daquele nível, nós seríamos bilionários. Certamente. Talvez até mais do que Elon Musk. Sabe quem era o empregado de Thomas Edison? Nada mais, nada menos do que Nikola Tesla, considerado um dos homens mais inteligentes já vividos sobre a face da Terra. E este cara, daria um podcast só sobre ele, mas vou resumir, era um gênio, tá? E ele auxiliou Thomas Edison no processo de melhoria de uma lâmpada viável. O que as pessoas não entendem é que não existe um experimento pronto. Quantas lâmpadas Thomas Edison testou para se tornar uma lâmpada viável? 2.000 vezes. E ele deixou uma frase célebre. Eu não falhei 2.000 vezes. Eu encontrei 2.000 vezes de não fazer a lâmpada errada. Está entendendo a profundidade dessa frase? Porque, pense assim, a primeira lâmpada durou 1 segundo, a segunda 10, a terceira furou Thomas Edison quando ela explodiu, a quarta pegou fogo no laboratório. Tanto é que tem uma personagem na história, diz Thomas Edison, que era uma cientista auxiliar dele, que morreu. Então, é uma coxa de retalhos. O exemplo melhor disso é uma coxa de retalhos. Cada retalho tem uma cor, não existe perfeição na emenda. As maiores artesãs aqui do Vale do Moura, do Alto Moura e Caruaru, que é a cidade onde nós moramos, aqui atrás está cheio de decoração, que eu adoro decoração. Imagine, existe algum hexágono igual numa coxa de retalho? Existe, professor? Não tem. Não. Mesmo assim, eles se encaixam através de costura. Assim é a ciência. Ela é composta de uma coxa de retalhos. Cada hexágono é uma invenção que vem compor a grande coxa. Então, quando Thomas Edison testou a lâmpada 2000, que ela durou 10 minutos, foi um sucesso, motivo de comemoração. Mas responda comigo, caro telespectador. Responda comigo, nobre professor Johnny Peterson. O senhor compraria uma lâmpada que durasse 10 minutos? De forma alguma. Porque o custo era alto e ela ia queimar. Então, não é só inventar. Esse podcast é fantástico para abrir os olhos das pessoas.
Não basta inventar, tem que ser viável. E você acha que essa lâmpada de Thomas Edison de 10 minutos seria o preço de uma lâmpada hoje? Nem pensar, porque estava ali 30 anos de desenvolvimento, 30 anos de pesquisa, noites e mais noites sem dormir de Thomas Edison. Aquela lâmpada não era apenas uma lâmpada, era um evento. Entenda, quando se descobre algo no campo da ciência, pode ser, por menor que seja possível de imaginar, do ponto de vista de um leigo, mas do ponto de vista de um cientista, é uma vitória incomensurável. Thomas Edison continuou desenvolvendo a lâmpada até se tornar viável. O que é viável? Ter um custo que seja acessível, senão só trilionários teriam. Vou logo exagerando, viu? Nem Elon Musk compraria uma lâmpada de Thomas Edison, tá? Porque eu sou um cara da ciência, mas gosto muito de brincar. Meu primo Elon Musk não compraria a lâmpada de Thomas Edison, porque era inviável. O que Thomas Edison fez depois da primeira lâmpada viável foi continuar desenvolvendo coisas que nem eu e nem você somos capazes de fazer, não porque temos a mente limitada, mas a perseverança de pessoas que cunharam o seu nome na história. Não é por acaso que eles cunharam, é porque eram seres dotados de uma perseverança sem fim. Apesar de eu trabalhar 18 horas por dia, de segunda a domingo, comprovado, fale comigo de meia-noite no domingo, que eu vou responder. Eu não sou nada diante de Thomas Edison. Nada. Nem nada diante de Isaac Newton, que depois que Isaac Newton foi ganhar o 12º prêmio Nobel e o 12º doutorado honoris causa, que todo mundo pensou que ele ia falar 1 hora, ele falou 10 segundos. Todo mundo exaltando, inclusive o príncipe e o rei da Inglaterra e a rainha da Inglaterra, exaltando Thomas Edison, exaltando Isaac Newton. Certo, ele disse, certo. O que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Pronto. Depois nós vamos entrar na terceira e na quarta Revolução Industrial. Fechei a segunda. Thomas Edison e outro fato que eu não falei, mas vou falar em 2 segundos para não ficar enfadonho, o uso do petróleo como combustível. Então, houve um avanço significativo das máquinas a vapor, inclusive carro, que a história não gosta de relatar fracassos e desgraças, mas várias caldeiras movidas a madeira explodiram, vários carros movidos a vapor explodiram e até hoje procuram o cabelo da vítima. Eu gosto de brincar, pode parecer um humor negro, mas é verdade. Você estava sentado em cima de uma bomba. Dá para entender? O carro tem uma caldeira e você senta em cima da caldeira. Se a caldeira explodir a 3.000 graus, o que é que você acha que acontece com você? Então, o advento do petróleo e a sua consequente refração em componentes oriundos do petróleo, não só óleo diesel, não só gasolina, não só graxas, mas os gases. Se tornou um processo também acadêmico, científico, desenvolvido em laboratórios. Não era Zé da esquina que ia pegar um balde de petróleo e conseguir gerar derivados, porque isto passou por diversos processos de filtragem, de decantação, de separação dos componentes, de utilização de reatores de alta capacidade de temperatura. Tenta criar no teu fogão, no teu forno, 3.000 graus de temperatura. Você vai conseguir? Não! Possível. Você vai destruir a sua casa. Então, entenda que nada foi fácil. Nós devemos a nossa evolução, este bate-papo aqui remoto, via Wi-Fi,
a esses super-homens da história que deram a sua vida, deram a vida dos seus assistentes, deram a sua própria vida de trabalhar em 70 anos, como Thomas Edison trabalhou. E sabe o que Thomas Edison fundou? A General Electric, que está viva até hoje. Thomas Edison foi o fundador da General Electric. E o que a General Electric faz? Além de ser um dos maiores produtores de energias do mundo, em todas as suas áreas, a gente tem aqui em Pernambuco a LM Wind Power, que faz parte do grupo GE. Nós temos centenas e centenas de campos de energias solares espalhados pelo mundo, que são da GE. Inclusive, só um parêntese, eu tenho orgulho de colocar, através da minha empresa, um conhecimento tão diferenciado que eu coloco funcionários na GE, fundada por Thomas Edison. Então, não é qualquer curso, não é qualquer baboseira que se ensine que vai projetar um profissional ao ponto dele trabalhar numa empresa que criou uma metodologia, o Seis Sigma. Beleza? Pulando um pouquinho da segunda revolução industrial, sempre se lembre, eletricidade e combustíveis fósseis. E, em seguida, todos os seus componentes. Por exemplo, um trem que precisava se movimentar. Você acha que se não tivesse lubrificação, ele duraria 100 mil quilômetros? Evidentemente que não. Você tinha os lubrificadores colocando óleos, lubrificantes de alta densidade e graxa. Até seriados que nós vemos os lubrificadores com pincéis de pintura mesmo, não é pincel de Marte, pincéis de pintura, com balde cheio de graxas, lubrificando tanto as rodas dos trens como os trilhos. Então, veja que o desenvolvimento da tecnologia para exploração do petróleo e seus derivados não parou. Hoje nós temos plásticos nobres de engenharia, que eu vou falar depois. Um deles é o PET, polietileno tereftalado. Essa garrafinha aqui é o componente químico. Polietileno tereftalato é derivado do petróleo. Nafta e etileno glicol. Então, não se iluda. A maioria das coisas que nós usamos, vestimos, consumimos, embalamos, são frutos desses super-homens, que eu atribuo a eles valores incomensuráveis na nossa história. Se não fosse eles, nós não teríamos o mouse, tá? O primeiro mouse foi feito de madeira. Quanto pesa meu mouse? 25 gramas. Vai fazer isso de ferro? Seria inviável. E aqui é plástico de engenharia. Polietileno, PEAD, polietileno de alta densidade. Então, tudo aqui é plástico, inclusive plásticos diferentes oriundos do petróleo. Podemos ir para a terceira revolução industrial, professor? À vontade, professor. As pessoas não têm noção do que foi a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial começou oficialmente em 1968, quando os cientistas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz desenvolveram um componente chamado transistor. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Física. Transistor é uma disruptura. Neste momento, cabe a explicação do que é disruptura. Disruptura é quando um evento científico transforma modelos anteriormente consagrados. Pense comigo, quais computadores nós tínhamos à disposição? Computadores eletromecânicos. Qual foi o pai da computação eletromecânica? Alan Turing. A Netflix tem uma série, eu aconselho você a assistir, O Jogo da Imitação. Esta máquina foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial
para decifrar o código nazista de posicionamento das suas tropas e consequentes ataques. Foi Alan Turing sozinho? Não. Se você vê o filme, você vê que foram equipes. Alan Turing sofreu represária? Sim. Sofreu barreiras, dificuldades, antagonismo? Sim. E quando Alan Turing decifrou o código da máquina Enigma, que era a máquina que os alemães transmitiam dados que mudavam a cada 10 minutos o código, era impossível, humanamente falando, você decifrar algoritmos em 10 minutos. Passavam dias. Então, ele precisava de um computador que fosse capaz de processar com muito mais velocidade a nossa capacidade humana. Daí nasceram os computadores eletromecânicos. Por que eu falei da terceira revolução industrial? Porque um componente minúsculo, chamado transistor, desenvolvido por físicos, o pai desses físicos se chamava Fairchild. A partir de 80, eu comecei a trabalhar numa indústria de eletrônica, fabricando circuitos integrados. 12 anos para a história, para a ciência, não é nada. Então, eu acompanhei a história da evolução da tecnologia microscópica desde a invenção do transistor. O que a Philips fazia era pegar os transistores desenvolvidos por Fairchild e compactar em componentes eletrônicos chamados circuitos integrados. E Deus, eu não posso atribuir a ninguém, me deu o privilégio de trabalhar no fabricante de circuito integrado. Eu montava rádio, gente? Não. Eu montava televisão? Não. Eu montava equipamentos de som? Não. Eu desenvolvia tecnologia. Então, eu sou um privilegiado. Eu não atribuo nada a mim. Eu atribuo a um destino traçado por Deus na minha vida. E eu acompanhei a evolução da tecnologia desde os seus primórdios. Porque antes de Fairchild, a tecnologia ela é eletromecânica. Para quem não sabe eletromecânica, né? A gente aprendeu no 2º grau, mas pouca gente se lembra, deriva da força eletromotriz induzida, a famosa FEM. E veja como é fácil entender. Se eu pegar um núcleo de ferrite, que é um ferro específico, dotado de ligas que fazem com que a eletricidade se propaguem em maior profusão, e eu enrolar uma bobina e energizar essa bobina, aqui em cima eu crio um campo eletromagnético. Quer ver o exemplo disso? A campainha da sua casa. Chega alguém na sua casa, aperta um botão. O que é que ela faz? Joga fase neutro. Aonde? Numa bobina. Enrolada em quê? No núcleo de ferrite. O que é que esse núcleo de ferrite faz? Atrai um material com polaridade diferente, o que gera o som da sua campainha. Não é fácil entender o computador de Alan Turing? É. Difícil é você transformar o computador de Alan Turing num componente fabricado em placas eletrônicas. Antigamente, os computadores eram fabricados em componentes discretos. E eu tive o prazer de trabalhar com essas placas, de consertar essas placas, de consertar computadores. Era todo mundo que fazia? Não. Você tinha que ter um conhecimento profundo de eletrônica para, numa multidão de 2.000 transistores, saber qual era o danificado. Aí diz assim, existia uma mágica, existia uma varinha de condão? Não. Existia os princípios de Norton, existiam as leis da eletricidade que perduram até hoje, de Faraday, existiam as leis de Kirchhoff, existiam as leis da eletricidade que você aprendeu no 2º grau, mas certamente esqueceu. Tensão é corrente vezes resistência, resistência é tensão sobre corrente, e corrente é tensão sobre resistência. A quantidade de eletricidade que entra no nó é igual à quantidade de eletricidade que sai no nó.
Pronto, o que eu tinha na mão era isso. O resto era conhecimento, tá certo? Certo, E trabalhei na certo. FIT durante 9 anos. Onde é que entra a quarta revolução industrial? A mais pura bobagem é dizer que os robôs fazem parte da quarta revolução industrial. Não, não. Robôs são equipamentos que não têm inteligência artificial. Eles repetem o que o seu programa é programado para fazer, nem mais, nem menos. Peça para um robô fazer algo diferente, que ele vai olhar para a sua cara e vai brincar dizendo: eu não estou entendendo o seu pedido. Certo? A terceira revolução industrial foi de 1968 a 2011. Por que eu estou dizendo datas? Presta atenção, tudo tem sentido. Qual foi a duração para o homem chegar na primeira revolução industrial? Toda a sua história. Foi muito tempo, gente? Foi. Então, nós tivemos uma primeira disruptura na primeira revolução industrial, que foi a máquina a vapor, que precisou da história da humanidade. Eu quero que você entenda bem isso. Se eu pudesse, eu abrir a cabeça de todo mundo e botava dentro. Desde o mais longínquo fóssil, desde o fóssil de Luzia, que foi o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, que tinha 2.000 anos, e o Museu de Arte fez questão de queimar. Olhe como nós damos valor à nossa história, à nossa cultura. Sofia, Luzia, Sofia é o robô de inteligência artificial, já eu vou falar com ele. Mas são parecidos não, são primas, tá? São primas. Luzia durou 12 anos. Qual foi o grande paradigma? Máquina a vapor. Segundo paradigma, eletricidade e combustíveis fósseis. Veja como estreita. Da história da humanidade, a primeira revolução industrial. Qual tempo? A história da humanidade. Homens das cavernas, hieroglifos, caças, pescas, de forma rudimentar. Sabe quantos anos o homem passou conservando fogo, gente? 300 anos. O homem não inventou o fogo. Isso é uma bobagem. O fogo veio proveniente de um raio que queimou uma árvore e as tribos daquele tempo viram o poder que tinha quem detinha aquela chama e conservou aquela chama. Existiram guerras para conservar a chama. Até que alguém descobriu que salitre, enxofre e cálcio gerava fogo. Então ele pegou um graveto, olhe como também a ciência acontece de forma aleatória. É isso que eu ensino nos laboratórios e nos meus alunos. Muitas vezes você está se matando em cima de uma teoria e aparece a solução no seu rosto. Quem na sua sanidade mental vai pegar um galho e vai começar a esfregar uma pedra? Você dizia que a pessoa era doida. E ainda mais essa pedra dotada de componentes que geraram fagulhas. Aí sim, houve a descoberta do fogo no sentido de criar. Mas o fogo foi inventado por Deus, tá? Aí eu não vou entrar nesse mérito, não. São descargas positivas e negativas na estratosfera, em grande potência, que gera o raio e chega na Terra. Para você saber e ficar espantado, o raio não desce, o raio sobe. O raio não vem do teto para o chão. O raio sai da Terra para as nuvens. Se quiser ficar escandalizado, fique, mas pesquise e você vai entender. Porque o polo da Terra é negativo e o raio é positivo. Então, os prótons atraem os elétrons, mas a velocidade é tão grande que você pensa que o raio veio do teto, mas não. O raio saiu da Terra. Parece uma coisa de brincadeira, tá? Mas a gente está aqui para trocar informação científica e vai mais uma. Vamos pular para a quarta revolução industrial? Podemos, professor? Olha só, a terceira industrial. Quer perguntar alguma coisa? Não, pode ficar tranquilo. Onde é que eu parei, gente? Substituímos o robô eletromagnético
Pense assim, um robô eletromagnético é a campanha da sua casa. Enche uma parede de campanha da sua casa, gere 0 ou 1, que é a menor unidade de comunicação, que são chamados bits, junte 8 bits, forme um byte, que já é meia palavra, junte 2 bytes, forme um word, que em inglês quer dizer palavra, e você já tem um mnemônico. Através desses mnemônicos, eu crio um código-fonte. Gente burra faz isso? Não. Não é que seja burro, que seja, eu não sou capaz. É porque você tem que estudar muito para criar uma palavra a partir de 0 e 1. E foi assim que eu fiz meu curso de eletrônica, aprendendo 0 e 1. Eu tenho meu livro aqui, Construa o seu próprio computador usando o Zilog. Este livro é de 1980. 80. Quantos anos depois de Fechil de ter criado o transistor? 12. O que são 12 anos na história da humanidade? 0. Então, o meu primeiro computador foi construído por mim 12 anos depois, Fechil de ter inventado o transistor. E eu trabalhei na fábrica onde os outros ganhadores do Prêmio Nobel fundaram. Que fábrica foi essa? A Philips. E eu entrei em junho de 80 como estagiário e passei 9 anos. Então, que privilégio Deus me deu de construir a eletrônica, de construir a tecnologia, de desenvolver a tecnologia. E eu atribuo a Deus, nada a mim. Isso é privilégio para poucos. Poucos. Eu fiz parte da história da construção da eletrônica do planeta Terra. Que fique isso registrado e é a mais pura verdade. A quarta revolução industrial teve um marco significativo em relação à terceira. A terceira, eu já tinha placas miniaturizadas, como eu vou mostrar um aqui, tá? Placas miniaturizadas alimentando os robôs. O que os robôs eram? Trombolhos, entendo o que eu estou dizendo, sem a mínima inteligência. Ele levantava o braço porque no programa dele tinha isso, ele baixava o braço porque o programa dele tinha isso, ele fechava o braço e levantava uma caixa e deslocava porque o programa tinha isso. O robô da terceira revolução industrial é quarta? Não. Eu vou de rir com as pessoas que veem o robô da Fiat carregando uma caixinha. Eita, a Fiat tem indústria 4.0. Tem não. Tem não. Deixa eu te dar um marco significativo na história da terceira para a quarta revolução industrial. Existia um enxadrezista russo chamado Gary Kasparov. Esse homem não tinha concorrente. Esse homem era o mestre do xadrez. A IBM disse assim: eu vou desenvolver um computador para ganhar de Gary Kasparov. E fez o Deep Blue. O Deep Blue ele era programado para jogar xadrez. O que é programado para jogar xadrez, professor? Você ensinou as posições das peças. Simples. Torre vertical e horizontal. Bispo na transversal por os dois lados. Cavalo em L. Peão a 2 passos na primeira jogada. A partir da primeira jogada, o peão só faz uma. Torre se movimenta para qualquer lado. A torre é a dona. Rei se movimenta para qualquer lado. Mas em que comprimento? Uma casa. Sabe quantas variações tem no jogo de xadrez? 10.000. Isso não é nada do ponto de vista da inteligência artificial. Chega a ser
vergonhoso. O robô Deep Blue da IBM foi programado para jogar xadrez com Gary Kasparov. Perguntaram uma vez a Gary Kasparov quantas partidas, quantas jogadas o amigo consegue prever. Gary Kasparov era meio prepotente, tá? Meio arrogante. Ele falou assim: a última vez que eu contei que a pessoa perdeu, eu consigo prever 2.000 jogadas à frente. Ou seja, se meu oponente fizer uma jogada, eu consigo prever 2.000 possibilidades diferentes de reação. E meu cérebro diz a melhor, a com maior probabilidade de vitória. Entendeu, meu querido Johnny Peterson? Entendeu, meu querido telespectador? 2.000. Você é capaz de prever isso? Não. Eu sou capaz de prever isso nem em sonho. Tá me entendendo? A IBM disse: o meu desafio é esse. Eu vou criar um robô. A gente chama robô porque o computador pode ter 1.000 formas. O Deep Blue da IBM era uma placa de uma mesa. Não tinha cara de gente, não. Todo mundo atribui que o robô tem que ter cara de gente. É engraçado, né? O robô ser amigável se tiver cara de gente. Eu me abro. O besta da Tesla, desenvolvido por Elon Musk, um robô com capacidade neural, com 8 núcleos, trabalhando em rede neural, é uma caixa. Ele tem cara de gente. Ele é uma caixa. Vamos lá voltar para cá, tirando brincadeira à parte. Porque também o telespectador gosta de brincar. Ele não gosta de ficar só sério, não. Estou brincando com você, viu? Com certeza. Sabe quantas partidas o Deep Blue precisou perder para decifrar a estratégia de Gary Kasparov? Ria. Duas partidas. Você está me entendendo? 2. Na terceira, ele já tinha decifrado a estratégia de Gary Kasparov. Não precisa nem dizer que este ser russo, de quase 2 metros de altura, arrogante e prepotente, quis matar todos na sala. A partir da terceira partida, ele perdeu. Perdeu o terceiro match, que é como se chama a partida em xadrez. Perdeu o quarto, perdeu o quinto, perdeu o sexto. E sabe o que o robô estava fazendo? A placa eletrônica, para você não achar que tinha uma cara de uma pessoa, cada match ele ganhava mais rápido. Tá entendendo, meu querido Johnny Peterson? Dá para competir com esta máquina? Não! Gary Kasparov reclamou, chorou, esbravejou, disse que era mentira, disse que era enganação, disse que era fake, disse que era roubo. Eu rio porque eu acho engraçado. Quem é da ciência ri também. Chamaram auditores mundiais, a partida foi suspensa, para ver se tinha alguma coisa debaixo da mesa dizendo que o robô tinha que fazer. Eu morro de rir, porque eu estou vendo a cena. Visualize a cena que você vai rir. O povo sentado no chão com lupa, olhando o fundo da mesa. Mas não para por aí, não. Eu vou para a quarta agora. Perdeu a graça. O Deep Blue perdeu a graça. A IBM não botou mais o Deep Blue para jogar, não, porque perdeu a graça. Tá entendendo minha ironia?
Não tinha sentido. Todo ser humano era incapaz, mais burro, mais ineficiente, mais lento, menos previsível do que uma máquina da terceira revolução industrial. Eu vou dar um pulo para a quarta. 2011 foi quando meu amigo de infância, a brincadeira do velho, Klaus Schwab, escreveu a quarta revolução industrial. Tem idade de ser meu avô, Klaus Schwab. Mas como cientista tem um pouco de doido, eu também sou, viu? Sou doido. Olha só, a IBM não parou no Deep Blue, não. Ela foi a fundo, ela disse assim, e se eu criar um computador que eu não ensino ele a jogar xadrez? E agora, José? Meu nome é José, viu? José Luiz, José. O que é que vai acontecer? A IBM criou o Watson. O Watson. Só que tinha uma pequena diferença, meu querido Johnny Peterson, que você vai cair da sua cadeira. Ele não ensinou o Watson a jogar xadrez. Está preparado para ouvir isso, meu querido? O Watson foi programado para jogar xadrez. O Deep Blue foi programado para jogar xadrez. O Watson foi programado para aprender xadrez. Por favor, meu telespectador, escreva no comentário, ele não foi programado para jogar xadrez. Ele foi programado para aprender xadrez. O nome disso é Machine Learning, aprendizado de máquina. É uma tecnologia da quarta revolução industrial que trabalha com braços dados a IA do meu amigo Ken-Fu Lee. Tá vendo aí? Inteligência artificial é outro nível. Você não precisa a máquina a ensinar ela, você não precisa ensinar a máquina nada. Você diz o objetivo e através de algoritmos de alta velocidade, com redundâncias, com redes neurais em alta velocidade muito superior à nossa capacidade de decisão, decifra o código. Primeiro a IBM fez um teste em casa. Botou o Watson para jogar com o Deep Blue. Dá pena. Eu vou rir, dá pena. O bichinho. Ele ganhou 2 partidas, porque o Watson não sabia o que ele estava fazendo. Como também não sabe o que eu mandar o Watson a fazer. Certo? Estão me entendendo? Mas bastaram-se 2 partidas. Chore! Eu quero ver você chorando. Por favor. Bastaram 2 partidas para o Watson aprender sozinho a jogar xadrez. Você que ama a ciência, chora. Como chegamos a este ponto? Muito bom mesmo, professor. O Watson aprendeu a jogar xadrez. Com 2 partidas, ele humilhou o Deep Blue. Viu? Humilhou. A IBM ficou célebre no mundo todo, porque desenvolveu uma máquina com capacidade de inteligência artificial que aprende sozinho. Por que isso é possível? Porque nós hoje temos um conjunto de fatores que possibilita este crescimento. Dentre eles, Big Data, uma grande base de dados. Há 10 anos atrás tinha? Não. Eu não conseguiria trabalhar com a grande massa de dados que vale por 1000 PCs que eu tenho aqui de última geração. Eu não tinha essa base de dados. Eu não tinha velocidade para trabalhar com esses dados. Se eu fosse rodar esses dados, seria como o computador de Alan Turing,
que passava um mês para decifrar um código, mas os alemães mudavam o código 2 vezes por dia. Então, o computador de Alan Turing estava sempre atrasado e não conseguia decifrar o código. Estão me entendendo, gente? Eu estou costurando o fio da história. Por favor, perceba. Eu conheço o fio da história com tanta clareza. Não é modéstia, não. Eu quero que você entenda. Se você não entender o fio da história, você pula etapas. Johnny Peterson tem idade de ter visto na sua vida centros de processamentos de dados. Sim ou não, meu amigo? Sim, já trabalhei num também. Pronto. Cada empresa tinha o seu CPD, cheio de pessoas que se consideravam gênios, mas não eram nada. Nada. Tinha que ter um programador que soubesse COBOL. Eu fiz análise de sistema COBOL e não sou nada. Tinha um gênio para conhecer Fortran. Fortran é o que é hoje o Excel, tá? Tinha um gênio para conhecer Algol. Algol é uma linguagem. Tinha um gênio para conhecer PL1. Tinha um gênio raro para conhecer ASCII2. O que é linguagem ASCII2? Linguagem de baixo nível. Eu desafio em Recife alguém que bata de testa comigo linguagem binária, octal e hexadecimal e nós façamos um código de computador. Sabe por que eu desafio? Porque isto não é mais ensinado em faculdade. Porque os professores não sabem. E se souberem, os alunos vão achar enfadonho, porque você tem na sua mão o poder computacional 2 vezes superior, a câmera está de cabeça para baixo, 2 vezes superior ao que o presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado, John Kennedy, tinha em suas bases de lançamentos de mísseis. Você tem na sua mão 2.000 vezes a capacidade que os presidentes da Rússia e John Kennedy tinham. Entendeu o que eu estou dizendo? Preste atenção que isso é sério. A tecnologia disruptou. Ela saiu de um patamar analógico para um patamar digital. Entendo que é uma equação linear, que ela sobe numa barra linear, e eu consigo projetá-la para daqui a 1000 anos, porque o seu ângulo é fixo e sua equação é de primeiro grau. Resumindo, y igual a x mais b. Outra equação exponencial. Tu consegue onde ela vai estar daqui a 1000 anos? Não. Y é igual a elevado a x. Mas pesquisa um pouquinho o que é equação linear e o que é equação exponencial. Vamos voltar para o Watson. O Watson foi para um programa de entrevistas, tipo Jô Soares 11:30. Esse programa G Leopardi, as perguntas são aleatórias. Não é o entrevistador que entra, faz uma pergunta, e se o entrevistador, o entrevistado ou o entrevistador não souber a resposta, ele sai pela tangente e pede para você perguntar de novo. G Leopardi não é assim. O G Leopardi tira de uma urna, deixa eu mudar o dado aqui, senão você vai ver meu prêmio internacional. Tira uma pergunta. A pergunta ensaiada, não. Perguntar a Sofia, uma robô com a cara plástica de silicone de mulher. Eu faço questão de mandar para o amigo e, neste momento, o amigo pode fazer seu jogo de imagem e projetar a Sofia aqui. Estávamos na G Leopardi. Resumindo, toda pergunta que o entrevistador fazia, Sofia respondia. Toda pergunta que o entrevistador fazia,
Sofia respondia. Ele chegou ao ponto de duvidar que tinha alguém respondendo por ela. Ele chegou ao ponto de duvidar que tinha um microfone escondido. Resumo da história. Sofia ganhou a cidadania saudita. Sabe o que significa isso, amigo? Que o senhor é professor. Quando se abre um precedente no mundo, ele é universal. Dando um exemplo bem simples, quando houve o primeiro casamento gay, concorda que aquilo se viu referência para o mundo? Quando disseram a primeira vez que um casal gay podia adotar um filho, concorda que isso se viu de referência para o mundo? O nome disso é precedente. Então, resumindo, depois desse programa de entrevista, abriram cidadania para a Sofia, mas não parou por aí, não. Depois começaram a entrevistar ela. Ela percebeu pela inteligência artificial que o tom do entrevistador estava irônico, zonando com ela. Me diga qual computador com a placa detecta isso. Me diga. Sentimento. Por favor, me entenda. O robô decifrou sentimento. Você já ouviu falar isso? Já ouviu? Não. O robô decifrou sentimento. Resumindo, isto é quarta revolução industrial. Não é uma placa burra fazendo um computador manusear uma caixa, como tem na FedEx, como tem nas empresas de entrega, e diz, nós usamos inteligência artificial. Você usa um dos componentes da inteligência artificial, chamado Internet das Coisas, ou IoT. Inteligência artificial é outro universo, que eu tenho 4 vídeos sobre IA, que atualmente eu estou dando uma cadeira de inteligência artificial. É algo muito mais profundo. A quarta revolução industrial começou em 2011. Em 2016, Klaus Schwab escreveu o livro A Quarta Revolução Industrial. O mundo está muito longe da quarta revolução industrial. Quando você visita fábricas hoje, você vê fábricas da primeira revolução industrial queimando bagaço de cana numa caldeira a vapor. Você visita fábricas hoje que os motores são elétricos e ainda utilizam caldeiras com gás GLP, gás liquefeito de petróleo, enquanto que o gás natural tem 10 vezes mais eficiência, o custo é muito menor e você não explode a caldeira. Mas você continua vendo. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos, ao mesmo tempo, convivendo com empresas da primeira revolução industrial, da segunda, da terceira e pouquíssimas, mínimas, 1 em 1 milhão com a quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial não é eu colocar um sensor RFID num pallet. Quarta revolução industrial não é eu colocar um drone vendo a plantação. O senhor viu que eu gravei um vídeo com o senhor de mineração na quarta revolução industrial. A Siemens, que eu trabalhei só 35 anos com a Siemens, está desenvolvendo quarta revolução industrial. As ilhas remotas da Siemens, trabalhando em redes neurais, já trabalha na quarta revolução industrial em mineração. Vamos entrar na sua área e eu sou todo ouvidos para suas considerações, suas perguntas e minha interação da quarta revolução industrial. Não, tudo que o senhor falou aqui, professor, realmente nessa aula aqui que o senhor está dando aqui no podcast, né, é muito importante para que a gente aprenda realmente essa evolução, como chegou, né, entender esses marcos históricos para poder prolongar lá no futuro, né? Como o senhor disse, o senhor já fez um vídeo sobre Indústria 4.0 na mineração, né? Nessas pesquisas que o senhor fez, qual você acha o principal desafio, assim, da Indústria 4.0 para a mineração? Vou dizer alguns fatores que eu considero dos mais importantes aos menos. Primeiro fator, o que é que mais vale na humanidade? O ser humano, certo? O ser humano, nós.
Eu e o senhor, os trabalhadores da mina, os que estão em túneis subterrâneos, os que estão manuseando tratores, pás carregadeiras, escavadoras, brocas no campo. Respondendo sua pergunta. A indústria 4.0 na mineração, ela começou a intervir naquilo que é mais precioso. Não é máquina, não é mina, não é dinheiro, não é nada. Somos nós. Concorda, professor? Com certeza, com certeza. Então, a indústria 4.0 dotou o homem de equipamentos para evitar acidentes. Por exemplo, isso é corriqueiro, inclusive na Vale do Rio Doce, que foi a mina que eu usei como referência para a indústria 4.0 na mineração. As pessoas do Brasil não podem saber, mas a Vale do Rio Doce é um exemplo. O senhor sabe disso, não sabe? Com certeza. Então, sim. Como é que eu vou evitar acidentes em minas? Utilizando exoesqueleto. É uma característica da quarta revolução industrial? Pense assim, Robocop. Eu falo sério e falo brincando. Robocop aguentava tiro? Sim. Robocop aguentava um tiro de bazuca? Sim. Exoesqueleto é isso. Se cai uma pedra num funcionário e ele não estiver com exoesqueleto, ele pode amputar um membro. As pessoas não têm noção, mas podem cair pedras de 1 tonelada, de 500 quilos, de 2 toneladas. Você acha que o nosso membro, que nós somos um dos animais mais frágeis da humanidade, viu? Todo mundo sabe disso. O senhor corta o rabo de uma lagartixa, ela sai andando, daqui a um mês aquele rabo cresce. É verdade ou não? A gente espreme uma barata, sim. Pensa que ela está morta, daqui a pouco ela vira as patas e sai andando. Faça isso com o ser humano, que explode o cérebro, explode o coração. Não preciso nem explanar, todo mundo sabe. Então, imagina um funcionário numa mina e que cai uma pedra. A indústria 4.0 entrou firmemente na proteção do ser humano. Outro exemplo, drones. Antes de eu adentrar numa mina, eu já entrei em mina, viu? Já entrei em caverna. O senhor, em termos de mina, o senhor dá de 1000 a 0 em mim em termos de experiência. O senhor não já entrou numa mina com medo? Diga a verdade. Entrou, não entrou? Sem dúvida. O senhor sabe o que vai ter precisa saber, mina? Né? Se ambientar antes de dar a volta para o carro, procurar alguém que é experiente. Se ela tem sustentação, né? Isso, não se ela tem um veio de água, né? Se ela tem um veio de água fragilizando a estrutura, se ela está escorada, onde é que entra o drone na mina, fazendo essa inspeção que nós, como humanos, sabemos isso, que existe minas no mundo todo, viu? Imagina uma mina na Somália, imagina uma mina no Sudão, que os donos das minas colocam crianças para inspecionarem as minas. E as minas desabam, e eles ficam soterrados e morrem, e continua o jogo, continua o trabalho, e a pessoa virou cadáver. E ninguém quer saber, está lá enterrado. É para isso que nós fomos criados? É para isso? Não. Então, a indústria 4.0 vem trazer uma ferramenta que proteja a vida humana. Primeiro ponto, tá? O drone faz a varredura. Para quem não sabe, eu posso dotar o drone de sensores das mais variadas espécies e tipos, sensores que detectam umidade, sensores que detectam vibração, sensores que detectam deslizamento, sensores que detectam temperatura, sensores que detectam piso escorregadio, piso movediço. Não é muito bom um drone desse, professor? Sensores que detectam coisas que os nossos olhos não são capazes de detectar, porque nós temos limitações.
Sabe como era feito a inspeção de um ruído de uma mina há 50 anos atrás? Com a corneta no ouvido. O professor sabe disso, né? A pessoa botava uma corneta no ouvido e encostava na parede. Gente, pelo amor de Deus, qual é o percentual de falha de um instrumento tão rudimentar quanto esse? O drone é dotado de sensores ultravioletas, com frequências que nem o cachorro detecta. Então, vamos lá para não ficar muito enfadonho, porque a gente já tem quase 2 horas de podcast. Mas o senhor pode até separar esse podcast em outros. Drones que inspecionam a mina. Então, quando você entra, você já entra com mais segurança. Ponto 1. Drones que iluminam a mina. Drones com braços robóticos que depositam lâmpadas autônomas, mas que não são explosivas. Quais são essas lâmpadas? Lâmpadas de LED. Eu estudo e pesquiso que antigamente pessoas sem noção entravam em minas com tochas inflamantes. E se tivesse um gás explosivo na mina, o que aconteceria? O que é que você acha que aconteceria com aquela mina? Você desabava a mina e matava todo mundo. Correto, professor? Não é verdade? Corretíssimo, corretíssimo. Então, os drones também, eles detectam gases. O que é isso? O advento da 4ª Revolução Industrial. E algo muito importante, tudo isso que o drone está captando, sabe o que são? Dados. Dados. E dados se transformam em informações. Isso é o princípio básico da estatística. Eu faço uma amostra, eu estou atrás de dados, mas os dados não me dizem nada. Eu tenho que analisar os dados e transformar os dados em informações. Então, os drones que fazem varreduras nas minas, eles estão detectando tudo. Para quem tem curiosidade de ver isso, veja aquele filme que fala dos primeiros seres humanos, que Alien, o Retorno, que tem umas cápsulas onde sai o alien que dizimou uma civilização de homens gigantes de 3 metros de altura. Quando a equipe de exploradores chegam nas minas, nas cavernas, onde esses super-homens de 3 metros de altura viviam, qual é a primeira coisa que eles fazem? Soltam drones. Serve até para ilustração aqui. Eu tenho esse vídeo, viu? Em miniatura que eu posso passar para o senhor. Recentemente, eu assisto muito essas séries, principalmente da Marvel, da Disney. O Mandaloriano faz isso, chega no planeta, solta lá os drones. Da Disney. O Mandalorian, aí ele faz, aí quando volta, ele diz, ambiente isso, ambiente aquilo, ar é respirável, faz toda aquela análise, aí ele pega e sai da nave. Falou tudo, não precisa nem pegar Alien, que a Alien é mais antigo. Pegue Mandalorian, que eu tô doido para sair a 3ª temporada. Ilustre esta fala com o Mandalorian, não ficaria bonito, professor? O drone circulando, varrendo, inclusive ele escaneia, uma coisa que eu esqueci de falar, ele escaneia. Então, quando o drone pousa, você chupa esses dados do drone e tem uma vista real, muito mais real do que qualquer agrimensor poderia ter do ambiente da mina. Isso não é legal, professor? Pronto, vamos sair um pouquinho do ambiente da mina. Vamos agora para os veículos de carga, veículos de exploração. No vídeo que eu botei de mineração 4.0, com suporte da Vale e da Siemens, eu falo Siemens, professor, porque sabe desde quando eu trabalho com a Siemens? Desde junho de 80. Então, eu conheço a Siemens um pouquinho. Uma das partes do meu vídeo é o movimento de veículos de carga na área da mina é extremamente arriscado. Então, para protocolos de segurança, os veículos circulam em distâncias altas, longas. Eu vou chutar aqui, mas o professor pode me corrigir, viu? No mínimo com 2 metros de distância, que é uma distância segura, para não haver colisão.
Certo, pelo menos uns 3,5 metros, 4 metros, mas pronto, tem pontos ainda. que eles podem encontrar assim, principalmente em curva, essas coisas. Pronto. Imagine que esta máquina, um trator, uma pá carregadeira, uma escavadeira, seja dotado de 5.000 sensores. Ele mapeia o ambiente, mapeia o terreno e sabe onde está o próximo. Vocês sabem o ganho que a mineração teve com a indústria 4.0? Por isso que o professor Rony está rico. Eu gosto de brincar também para descontrair. A velocidade antes era limitada entre 12 e 15 quilômetros por hora. Pelo risco. Isso é científico que está no meu vídeo e não foi por acaso. Eu pesquisei, tá? Hoje se consegue trafegar a 55 km por hora, até a 60. Mas existe uma margem de segurança que eles diminuem, né? Para também um erro, e não é operacional não, viu? Vou trazer uma novidade para você, que você vai dizer, não, professor, peraí, já foi demais. Peraí, né, professor? Aí o senhor está mentindo, né, professor? Peraí. É assim que aluno fala, eu brinco. Autônomos. Não pense que tem uma pessoa dentro não, viu, do veículo. Existem cabines remotas com vários monitores, onde todos os sensores, onde todos os monitores dentro do equipamento são replicados para a unidade remota, inclusive alarmes de falhas. Então, se houver qualquer falha, antes que haja uma colisão, até o próximo equipamento que não tem falha nenhuma, ele recebe a comunicação do que está com falha e para. Existia isso há 10 anos atrás? Não. Sabe por quê? Porque essa comunicação remota, que hoje é feita com o Starlink, do meu amigo Elon Musk, não existia. E se existia, era falha. E se era falha, não era confiável. Entenderam? Então, hoje, com as comunicações via satélite, não fale de internet, não. Fale de Starlink, que são módulos autônomos com inteligência artificial, que até a antena se posiciona em direção ao satélite. Você não sabe o que eu estou falando. Antigamente, a Netflix, quando a gente ia em casa, a gente contratava a Sky ou qualquer outra porcaria, fixava na varanda de casa e aquela antena era chamada estacionária. Uma das minhas formações é telecomunicações, viu, professor? Mas eu nem falo mais, porque a tecnologia suplantou a telecomunicações. E também para não ficar frescando, que eu tenho 500 cursos, mas também sou formado em telecomunicações. Hoje, as antenas são dinâmicas. Onde estiver passando um satélite, a antena acompanha. E sabe o que é que acontece se o satélite passar direto? Você não vai acreditar, não. Você não vai acreditar, não. Veja meus vídeos, por favor. Ele manda um sinal para o satélite que está atrás, dizendo assim, eu passei direto para a antena. Fala com essa antena, isso tudo em IA, inteligência artificial. O satélite é uma malha, gente. Pensa assim, como uma rede de pesca, cobrindo a estratosfera da Terra. Menos Polo Norte, Polo Sul, Antártida e Rússia. E mesmo assim tem satélite de Elon Musk sobrevoando a Rússia, que o louco Putin nem sabe. Porque aquele cara é um ser humano anormal, aquele é um louco. Matar vidas humanas, senhoras idosas, homens idosos e crianças, isso não é um ser humano. Isso é um animal raivoso. Ele não sabe que sobre a Rússia permeiam mais de 100 satélites da Starlink. Ele sabe que ele tem a inteligência, mas ele não pode fazer nada. Nada. Viu? Porque os satélites da Starlink, que é da SpaceX, fundada por Elon Musk, é uma subsidiária da SpaceX, a Starlink. Ele, além de ter o foguete, ele coloca satélites em órbita. Antes, a NASA contratava foguetes para colocar satélites em órbita. Depois, a NASA começou a utilizar os ônibus espaciais, que foi um tremendo fracasso. Até a professora Macaulay, que foi a primeira civil que viajou na Colômbia, explodiu e o mundo todo viu a mulher voando em pedaços. Elon Musk acabou isso, porque os foguetes são tripulados autonomamente. E antes, um ônibus espacial tinha que ir com 7
tripulantes. Isso é uma aberração para a natureza. Você colocar pessoas em risco iminente de morte. Porque você sabe o que é um foguete? Eu vou traduzir aqui com 3 palavras. É uma bomba atômica você sentado em cima. Pronto. É isso que é um foguete. Porque o combustível do foguete é extremamente volátil e explosivo. Basta um vazamento, que o atrito do vazamento no furo não precisa fogo, não. Este atrito gera uma temperatura superior a 1000 graus, que é suficiente para incinerar o combustível que está na cápsula. E esse homem criou foguetes autônomos e que ele, para brincar com a ignorância humana, o foguete ainda volta e aterriza. Coisa nunca imaginada na história da humanidade. E não aterriza no chão, não. Aterriza numa balsa em alto mar, sendo puxado por uma draga. Só para você entender. Coisas impossíveis há 5 anos atrás. Um foguete voltar e aterrizar. Não no chão, mas numa balsa em alto mar, em movimento. Me responde aqui no comentário se você já imaginou isso alguma vez na sua vida. Não, era impossível. E a SpaceX e seus engenheiros, que eu não quero atribuir apenas a Elon Musk, senão seria uma imbecilidade, mas a ideia foi dele, a perseverança, a garra, a liderança e o foco para desenvolver. Porque se ele fosse um bunda mole, ninguém tinha feito. Beleza? E ele fez. Findando, professor, toda essa tecnologia que coloca uma espaçonave na Estação Espacial Internacional com 0,5 milímetro de erro, mais de 0,5 milímetro, o senhor fique de boca aberta agora. A Snapdragon, que é a cápsula da ponta do foguete, que custa 2 bilhões de dólares, explodiria, matando todos a bordo. E explodiria a Estação Espacial Internacional, onde tem cientistas mais renomados do mundo todo. Esse custo seria absurdo, não seria? Mas Elon Musk conseguiu fazer com que uma cápsula a 25 mil quilômetros por hora, viajando na velocidade da estratosfera, acompanhando a Estação Espacial Internacional, que todo mundo pensa que ela está parada. Lê do engano. 2 objetos circulando, eu sei calcular isso, energia cinética. 1 meio de mv ao quadrado. Só que as condições ambientais da estratosfera mudam essa equação, porque o ambiente é vácuo. Vácuo. Então, a minha física não atinge esse nível. Eu confesso para dizer que sou insuficiente. A minha matemática e minha física não alcança tal magnitude. Mas que não precisa, porque tem outras pessoas pensando por mim. 2 objetos a 25 mil quilômetros por hora, professor, circulando, se encaixam com um erro de menos de 0,5 milímetros. 5 décimos de milímetro. É espantoso, professor? É espantoso? É. Demais, demais. O que é que eu estou falando de SpaceX e a gente está falando de mineração? O senhor pode dizer, esse professor viajou. Esse professor endoidou. Não, meu filho. Não, meu querido. Não, meu querido telespectador, que bote seu comentário aí. Eu quero ver 20 mil visualizações nesse vídeo. Eu quero ver 1000 comentários. Eu quero ver 500 compartilhamentos. E eu vou provar a você que eu faço. Viu? Essa tecnologia da SpaceX, ela não é desenvolvida apenas para a SpaceX. Ela é desenvolvida para a humanidade. Então, se ela coloca toda essa tecnologia a serviço da humanidade, o que será a mineração frente a essa tecnologia, professor? Me responda, professor. Essa tecnologia espacial, de eu colocar uma cápsula na Estação Espacial Internacional com 5 décimos de erro a 25 mil quilômetros por hora e as duas em movimento simultâneo,
é mais avançada do que a indústria 4.0 na mineração ou não? Não, não é não. Está evoluindo também ao mesmo passo. Mas não é nesse nível. Me permite discorrer a esse respeito. Eu estou falando de dois objetos a 25 mil quilômetros por hora se encaixarem na estratosfera da Terra, as duas em movimentos, com a possibilidade de falha de meio milímetro. Nós falamos da distância entre os veículos da mineração, que são 4 metros. 4 metros não é meio milímetro. Eu estou falando de equipamentos de bilhões de dólares, que uma falha explode e mata todas as pessoas a bordo, enquanto que os veículos da mineração são autônomos e não têm pessoas. Então, estou fazendo uma comparação aqui científica. O que é mais crítico? O voo espacial nessa precisão ou a mineração? Não é desprezando a mineração, não. É querendo dizer que essa tecnologia vai ser aplicada ainda muito na mineração, como é aplicado na saúde, que o Watson hoje faz cirurgias aqui no Hospital Português, vizinho a gente, a 5 quilômetros de onde eu estou, cirurgias robóticas operadas pelos Estados Unidos com pinças robóticas, fazendo cortes micrométricos, não são milimétricos, fazendo cortes, extraindo o tumor, fechando o ferimento, a abertura, e costurando e selando com laser, com pinças entrando no diâmetro de uma caneta. Quando eu falo em tecnologia, é porque eu pretendo chegar onde a tecnologia de um jogo de xadrez, e sem falar do AlphaGo da Google, que é muito superior ao Watson, que pouca gente sabe. Enquanto que o jogo de xadrez tem milhões de possibilidades de jogada, o AlphaGo dizem que a quantidade de jogadas são infinitas. O AlphaGo. E Lee Sedol, o maior campeão de Go da China, foi derrotado pelo AlphaGo do Google. Isso marcou a história em 2016. Então, estou falando que as tecnologias elas são aplicadas em ramos que nós, humanos, nos beneficiamos e que ainda vamos nos beneficiar muito mais, principalmente no tratamento de doenças que ainda nem conhecemos, como a nanotecnologia, que são nanorobôs na corrente sanguínea, identificando doenças que os exames médicos não detectam, que o exame de sangue não detecta, que a análise por tomografia computadorizada não detecta. Eu estou falando de tecnologias em prol da humanidade e também da exploração dos recursos que são cada vez mais escassos. Entendeu agora, meu querido professor Johnny? Entendi, professor. Professor, deixa eu lhe perguntar uma última coisa. A gente viu aqui, né, o histórico da indústria 4.0, as aplicações, né, muito bem explicado pelo senhor, mas quem estiver escutando e estiver pensando, né, que quer estudar essa área, precisa se graduar, se pós-graduar, o que é que precisa fazer, na sua opinião? Olha só, a educação está passando por um dilema. Eu, como professor de graduação, não posso nem falar isso. Eu vou falar do politicamente correto. Procure um curso na área de tecnologia. Por exemplo, engenharia eletrônica. Tá certo? Porque, apesar do currículo ser de 1968, pasmem, por causa das diretrizes curriculares nacionais, 1968. Eu ensino cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico e algoritmo. Se eu pegar meu livro de cálculo, que está aqui atrás, de 80, eu abro na sala, ensino e resolvo a mesma questão. Me diga, isto é evolução? Não. Mas vamos falar politicamente correto. Procure um curso na área de tecnologia. Depois procure 30, 40, 50 cursos
rápidos, como eu sou expert em inteligência artificial. Como eu sou expert em Azure. Azure é a palavra em inglês, que em português é Azure, que é a computação em nuvem da Microsoft. Como eu me especializei em Google Locker Studio, que as pessoas não sabem nem o que é, porque foi fundado agora em novembro. Que a Microsoft criou o Excel, o Power BI como utilitário, cresceu tanto o Power BI que ficou independente e chegou em desktop. O Google ia ficar parado, vendo o monopólio do Power BI? Não. Lançou o Google Data Studio, mas como a ciência não para de evoluir, ele criou o Google Locker Studio, que tem vídeo meu. E quando eu falo assim, vídeo meu, não é no afã das pessoas verem, não. Que eu vou até usar um termo pesado aqui, professor. Eu estou pouco me lixando se as pessoas veem meu vídeo ou não. Mas a minha tristeza e a minha sede e o meu desejo é que as pessoas saibam que existem. Que existe. Não é para ver meu vídeo, não, que eu não ganho nada com o YouTube, não, e não preciso. Eu digo aqui no seu podcast, eu não preciso. O que eu ganho é 1000 vezes o que o YouTube me paga. Mas é no desejo, como professor, como pesquisador, como cientista, como propagador da ciência, da educação, é que as pessoas saibam. A OpenAI, que é uma empresa de código aberto, fundada por Elon Musk, Open em inglês é aberto, né? Todo mundo sabe. AI é inteligência artificial. Ele criou uma empresa em 2015. Com o passar do tempo, o código aberto, ela foi evoluindo. Em novembro desse ano foi criado o ChatGPT, ou ChatGPT. Eu fui uma das primeiras pessoas a criar vídeos sobre o ChatGPT, mas avacalharam o ChatGPT. Os bandidos de plantão estão dizendo que use o ChatGPT e ganhe $10.000 por dia. Professor, onde nós vamos parar? As pessoas estão podres. Como é que eu vou usar uma tecnologia e enganar uma pessoa carente, triste, desiludida, desempregada, dizendo que você vai ganhar $10.000 por dia? Isso é mentira. Então, sexta-feira, eu sentei aqui na frente desse meu computador, da minha câmera, e desmascarei. Eu não pretendo ter visualização no meu vídeo, não, apesar de já ter 4.500. Para desmascarar que é mentira. É mentira. Você quer aprender? Quarta Revolução Industrial? Estude o ChatGPT. Estude o Azure. Estude o UX. Tem mais de 500 vagas aqui no Porto Digital, cujo reitor foi meu chefe da UniFG, na Laureate University. Eu fiz um podcast com ele, disse, Zé, eu não sei mais o que fazer, não. Tem 500 vagas aqui, mas não tem profissionais. Sabe por quê? Porque as pessoas querem fazer curso de cabeleireiro, curso de barba, curso de design de sobrancelha, curso de unha. Eu estou sendo meio claro, viu? Eu não estou aqui com nenhum pontinho de preconceito, de machismo. Não. É porque as pessoas preferem o menor esforço. Agora me chame para dar algoritmo numérico com cálculo no quadro. Eu vou de graça. Eu vou de graça. Mas sabe quantos alunos vão ter na sala? Nem um. Tá? Nem um. Uma das primeiras empresas no Brasil a lançar o curso de Azure, eu me arreto com palavra em inglês, porque quem está ouvindo sabe nem o que eu estou dizendo. Azure da Microsoft. Azure. Falar português agora. Azure. É a computação em nuvem da Microsoft. É uma mudança de chave. Você não precisa mais ter CPD na sua empresa. Azure, você aluga um espaço na nuvem. Não é lá na nuvem, não, viu? Quando você sobe de avião, você vê aquela nuvem branca. São computadores trabalhando em redes neurais. É o quê? Um ajudando o outro.
com processadores de 8 núcleos. O que são processadores de 8 núcleos? Um núcleo é uma chapa, é uma placa. 2 núcleos, outra placa. 3 núcleos, outra placas. 8 núcleos, 8 placas. Significa que na mesma área eu consigo ter 8 vezes capacidade de processamento. Entendeu? Entendeu? Memória é a maior dificuldade de hoje. Memória. Memória é caro. Eu estou com o HD aqui que custou R$890. Não pense que eu for comprar outro hoje, é menos de 700, não. Memória é caro. Sabe por que eu uso um HD? Porque meu SSD do meu computador já está lotado, porque qualquer coisa que eu faço lota. Tratamento de imagem lota. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em computação em nuvem, é para você economizar. Você tem um dispositivo desenvolvido em nuvem, bem guardado, tá? Com 4 níveis de redundância, de segurança, ou seja, ninguém vai roubar seus dados, armazenados, considerando infinitamente, porque se tiver um cataclisma mundial, vai tudo embora. Mas fora o cataclisma mundial, conservado até você morrer, você morre e está lá o dado. Pergunte comigo, nós hoje estamos vivendo a crise do lixo eletrônico. O professor já teve Orkut? Eu tive, sim. Essa pergunta tem sentido, viu? A turma diz, esse professor deu a viagem da gota agora. É porque eu tenho centenas de fotos no Orkut. Estão armazenadas em algum banco de dados. Quem está pagando por essas fotos armazenadas? Eu tenho Facebook há 12 anos. Eu tenho Facebook há 12 anos. Quem tem minhas fotos de aniversário há 12 anos atrás? Eu tenho que ter computador. Você está entendendo meu raciocínio? Caro, hoje é memória. Memória. Processador existe, está parado. Mas eu não carrego processador com dados, não. Eu carrego memória. Isso eu ensino. Isso eu ensino. Eu lancei um curso de indústria 4.0 com 12 tecnologias. Machine to machine, internet das coisas, robótica, exoesqueleto, computação em nuvem, big data. Apareceram 3 pessoas. Eu, como cientista, isso entristece, gente? Sim. Porque eu estou dando de graça o que eu poderia vender por 5.000 euros. Eu tenho no Udemy 4.000 alunos. A turma pensa assim, esse professor, coitado, deve morrer de fome. Não. Eu tenho 30 cursos da Hotmart, 2.900 alunos. Eu preciso dizer a renda que isso gera por mês para mim? Eu preciso dizer a renda que 4.000 alunos rendem para mim na Udemy? Eu não estou aqui frescando, não, brincando, não. Mas eu também tenho o prazer de dar de graça, porque a Bíblia diz, o que de graça recebestes, de graças dais. Tudo que eu aprendi, eu paguei um preço. Mas sabe qual foi o maior preço? Tempo. Porque o resto foi minha dedicação. E mesmo assim eu abro mão do meu tempo e da minha dedicação para lhe preparar. Mas não vem esperando que eu vou dar design de sobrancelha, não. De unha gel, não. Eu vou ensinar ciência. Se o professor Johnny Peterson tiver uma sala, eu vou aí dar aula. Sábado e domingo eu comecei um curso numa cowork aqui, que é um luxo. Ela tem um baobá de 4 metros no meio. Diga qual cowork que preserva uma planta de 4 metros no meio. Eu não preciso nem dizer o preço. E encheu de profissionais hiper disruptivos, com pensamentos exponenciais, engenheiros das maiores empresas daqui. São eles que pagam a mim, que fazem com que eu dê cursos de graça. Eu tenho 4 cursos de graça no meu YouTube. As pessoas nem sabem. Com certificados internacionais pelo The Council for Six Sigma Certification. Vai nos Estados Unidos fazer esse curso? É $1.000, R$5.500. Eu dou de graça. De graça. Pergunta quantos alunos tem, porque não querem nada.
Nada. Certo? O professor perguntou qual o futuro da tecnologia, qual é o futuro da ciência, qual é o futuro do Brasil. Eu me preocupo muito, porque é negro. Enquanto que outros países estão com veículo autônomo, que diminui muito a colisão, o principal é Elon Musk, da Tesla, o segundo é a Toyota. Sabe por que no Brasil não vai funcionar? Por causa da regulamentação. Porque eu preciso pintar as calçadas com a lâmpada que meu sensor, com a tinta especial, que o meu sensor detecte. Eu preciso ter sensores nos postes. Eu preciso ter sensores nos sinais. Eu preciso ter sensores em placas. Por exemplo, eu vou para o aeroporto. À direita eu saio na Imbiribeira. Em frente eu vou pela Simões Filho, a rua Engenheiro Simões Filho, pelo centro de Boa Viagem. Eu preciso que essa placa diga para o meu carro e pergunte, Simões Filho ou Imbiribeira? Gente, eu estou falando aqui uma coisa muito séria. Quando esse governo, independente do partido, pelo amor de Deus, não pense que eu estou fazendo apologia a partido, não. Luciana ganhou agora a Secretaria de Ciência e Cultura, engenheira elétrica da Federal. Ela era vice-prefeita e agora é secretária de Ciência e Cultura. Eu faço um desafio aqui com o professor Johnny Peterson. Professor, vamos, eu e o senhor, tentar marcar uma reunião com Luciana para ver se a gente consegue? Vamos fazer, vamos marcar. Vamos. O que eu quero dizer para o senhor, a princípio, é muito difícil conseguir, muito difícil, mas os prefeitos dos interiores conseguem. Eu estou dizendo que há um abismo entre a tecnologia e a política. Você que está me escutando, está entendendo? É porque, às vezes, eu falo muito alto, muito assim longe. Está entendendo o abismo que eu estou falando, professor? Enquanto nós estamos falando de tecnologias exponenciais, que vai sair meu livro daqui para dezembro, já está na 199ª página, ou seja, a página 199, porque eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou falando de tecnologias exponenciais. A política está no tempo do período feudal. Feudal. Não é mentira, não. É tudo troca-troca. Para eu fazer isso, eu ganho quanto? Para eu fazer isso, eu vou ter quanto? Para eu fazer isso, quantos eleitores eu vou ter na próxima eleição? Infelizmente, é assim o Brasil, tá? Professor, esse bate-papo aqui desse podcast, tenho certeza que foi já foi bem esclarecedor. Quem quiser aprender bastante sobre o Indústria 4.0, vai ser um dos melhores vídeos aqui do canal, né? E gostaria novamente de agradecer ao senhor e que deixe seus contatos aí da sua consultoria para o pessoal entrar em contato com o senhor. Professor, eu é que agradeço a oportunidade, o grande prazer e a honra de ter sido convidado pelo senhor para este, eu digo assim, diferenciado podcast, talvez o melhor sobre mineração do Brasil, com certeza o primeiro de Pernambuco. O senhor tem todos os meus parabéns por ser um homem que tenta, que procura, que luta, que milita, que trabalha em prol do desenvolvimento da tecnologia, em prol do crescimento da mineração, que cresce a cada dia, que vai crescer muito ainda. Para mim foi uma grande honra, professor. Foi um grande prazer. Eu me sinto extremamente lisonjeado por ter sido convidado pelo senhor e garanto que nós temos ainda muitos assuntos para conversar, tá certo? Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho meu site, que lá eu concentro todas as informações, porque ele tem muitas páginas. Inclusive, tudo que eu falei aqui nesse podcast, eu tenho um curso, Quarta Revolução Industrial. Ele é presencial e online. Qual é meu site? Fica até chato eu dizer assim oralmente, mas depois o professor vai colocar a imagem para você ver melhor. Exato. https www, que é o World Wide Web, www.expertise treinamento no singular.com.br.
O site é uma vitrine. Pensa assim, você tem uma loja. Tem várias mercadorias nessa loja. Alguma coisa lhe foi atraída pela vitrine. Mas quando você entra lá, você não tem muitas opções? Pronto. Em vez de eu estar dizendo as várias páginas do meu site de mais de 30 cursos, você entra no meu site, você vai se deparar com um índice em áreas do conhecimento. Você escolhe a área do conhecimento. Dentro da área do conhecimento, tem vários cursos. Cada curso tem uma página específica, que no marketing se chama landing page, ou página de captura. Nessa página de captura, tem os detalhes de cada curso. E ele tem um link, se você se convencer, a falar comigo pelo meu WhatsApp, que eu sempre atendo, ou direto para a página de pagamento da Hotmart, que é um sistema de pagamento, tá? Onde eu armazeno meus cursos e que facilita o pagamento. Pronto, esse é o meu caminho. Tá vendo aqui meu logotipo, que é esse xizinho aí? Se você botar esse X no Google, 99,9% das páginas que aparecem são do meu site. Se você botar Indústria 4.0 Recife no Google, aparece o meu curso. Se você botar Alice Sigma Recife no Google, aparece o meu curso. Se você botar Professor José Luiz Oliveira no Google, aparece no mínimo 50 páginas a meu respeito. Então é muito fácil me encontrar. Eu não consigo me esconder. Se a Polícia Federal quiser me encontrar, é muito fácil, tá certo? Só é botar meu nome. Fica aqui meu forte abraço. Foi uma grande satisfação, um grande prazer. Professor, de antemão eu digo, eu tenho o maior prazer de estar aqui. Eu quero estar mais vezes, porque o conhecimento meu e seu eu não dirijo inesgotável, porque não existe conhecimento inesgotável. Até Isaac Newton falou, o que eu sei é uma gota, o que eu sei é uma gota, e o que eu não sei é o oceano. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Eu sei uma pequena parcela dentro daquilo que eu estudo, mas o que eu não estudo é infinitamente maior. Com certeza o amigo é assim também. A gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada. A gente sabe uma pequena porção daquilo que a gente milita todo dia. E eu milito todo dia em tecnologias exponenciais. O que são tecnologias exponenciais? Muitas delas ainda não foram inventadas, mas eu pesquiso. Meu forte abraço, meu muito obrigado. Fica com Deus. Muito obrigado, professor Johnny Peterson. Espero que tenham gostado. Desculpe as brincadeiras. Se tiver tido alguma coisa assim mal entendida, coloque nos comentários, que eu terei o maior prazer de responder. Me perdoe as brincadeiras, porque eu sou assim. Eu aprendi uma coisa, se a gente pensar demais e não brincar, a gente fica louco. Os sanatórios do passado eram repletos de gênios, porque as pessoas não entendiam. Longe de mim querer ser gênio, mas uma coisa eu aprendi. Sorria mais. Sorria mais. Brinque mais. Ok? Porque isso ajuda o cérebro excelente frase, a desacelerar. É como se fosse o exercício do cérebro. Beleza? Muito obrigado, forte abraço. Fica com Deus. Ok. Pessoal, novamente não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Lembrando, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Professor José Luiz, até a próxima. Até a próxima, um forte abraço. Fica com Deus.